Retornando então, pessoal, aqui ao programa Viver Saudável, e o tema de hoje justamente é alimentação saudável. Nós no primeiro bloco já falamos a respeito do que seria essa alimentação saudável, já lhe demos algumas dicas entre proteínas, carboidratos, falamos um pouquinho a respeito de vitaminas, de aminoácidos, a importância que eles têm no conjunto e como é que você que está aí pode entender melhor esse conceito de alimentar-se de uma forma saudável, de uma forma coerente. E agora nesse bloco nós queremos pautar aqui a questão da alimentação no campo da espiritualidade, né? Será que existe alguma correlação, alguma influência em estar se alimentando de uma forma saudável? E a influência espiritual? Será que quando eu estou mal alimentado, eu posso estar num outro campo vibratório e isso me ligar a outros tipos de energia? Bom, o que me chama a atenção, se você for ler lá no Nosso Lar, o livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, de autoria de André Luiz, no capítulo 9, onde André Luiz estava contando a respeito como funciona o mundo espiritual, a colônia, né, o Nosso Lar, ele vai contando, falando sobre os vários aspectos, e no capítulo 9, ele conta que no início da construção do nosso lar, pelos espíritos desencarnados portugueses que fizeram fundar essa colônia, houve muita discussão e conflito a respeito de alimentação. Muitos dos dirigentes, inclusive, diziam que deveriam ter alimentação farta para os que chegavam cansados, depois no umbral, aquele spa umbralino que emagrece você, né? Porque o spa umbralino retira todas as gorduras do orgulho, da hipocrisia, né? E aí chegavam lá e eles começavam a querer comer de tudo. E começaram exigências dos desencarnados a respeito de iguarias, essa coisa toda, e até que o diretor-geral do Nosso Lar percebeu que aquilo estava trazendo um desvio e teve que colocar uma espécie de ordem marcial, um toque de recolher, entre aspas, por causa da revolução que estava havendo. Se você for ler lá, existia até um contrabando de alimentos do umbral para dentro do Nosso Lar. Então, é uma coisa complicada, até que conseguiu cercear, e hoje a alimentação, naquela época, pelo menos que André Luiz falava, era uma alimentação muito mais à base de uma sopa energética, digamos assim, que alimentava o espírito e não intoxicava. Então, por que um livro tão importante, o primeiro livro de André Luiz, ele aborda um capítulo inteirinho sobre alimentação? Então, ele está falando, se no mundo espiritual a alimentação estava trazendo perturbações, será, pergunta, que aqui a alimentação não pode nos trazer perturbações? Então, vou começar assim. Algumas pessoas que defendem o não consumo de carne, principalmente vermelha, diz que o psiquismo do animal, quando sofre a morte, né, ele fica gravado, entre aspas, a vibração fica no alimento. Registrado. Tem pessoas que assimilam aquilo. Muitas, mesmo o Chico falava, de vez em quando eu preciso de um pedaço de carne para poder ter uma energia. Então, algumas pessoas precisam da energia da carne, outras não. No livro dos Espíritos, a pergunta feita lá, diz, há necessidade de comer carne? O processo de alimentação é um processo evolutivo, respondem os Espíritos. Vocês são carne e precisam de carne, mas no processo evolutivo talvez não haja essa necessidade. Então tem pessoas que já não conseguem se alimentar de carne porque não conseguem mais se alinhar com essa vibração. Então, a alimentação vai sim interferir sobremaneira nos nossos campos eletromagnéticos, né? E dependendo do tipo de alimentação, nós poderíamos ficar mais intoxicados, mais carregados. Isso vai trazer um desconforto, por exemplo, cerebral. Então, é sabido que o médium não deverá ter tipos de alimentos antes de um trabalho mediúnico, porque o alimento vai ficar ali, fornecendo vibrações que os espíritos desencarnados percebem. E às vezes atrapalham o bom fluido, né? Como qualquer situação. Você se empanturra muito e vai fazer uma corrida, você vai passar mal. Então, sim, os alimentos interferem sobremaneira nos nossos campos magnéticos, nos nossos campos eletromagnéticos, interferindo, sim, na boa, digamos assim, disposição do espírito. Não sei se vocês percebem isso, mas quando você tem uma alimentação mais pesada, ou bebe álcool, por exemplo, isso abre uma perturbação do teu próprio espírito. Sem dúvida, né, pessoal? Isso vem realmente a calhar
com uma das outras indagações ou questionamentos que se faz. Será que muitas das doenças espirituais estão correlacionadas com a alimentação? Acredito que sim. Dentro dessa linha de raciocínio, quando você observa que o que você está comendo, ele vai patrocinar um campo vibratório no teu corpo, gente, porque existe aí uma bioquímica acontecendo, uma bioquímica energética. Então, eu comi, por exemplo, a carne, ela tem todo um processo de biotransformação. Eu comi uma proteína vinda do peixe, ela tem um outro tipo de patrocínio bioquímico acontecendo no corpo. Ora, gente, então, raciocinando juntos, se nós somos energia, um outro tipo de energia, até ele ser eliminado, ele vai se misturar com a nossa energia, ele vai ser dissociado para montar novamente uma estrutura física. Pois bem, se eu estou realmente, me empanturrei, comi uma série de porcarias, carnes, bebi demais, seria igual o raciocínio de uma pessoa que está lá de uma forma equilibrada, se alimentando nas proporções adequadas, não usando álcool. O que vocês acham com relação a isso? Claro que seria, obviamente, totalmente diferente. Justamente porque o campo vibratório. E claro, gente, você fica com toxina no corpo, por exemplo, a carne. Pessoas que comem muito, a carne traz um quanto de intoxicação pelos hormônios que são colocados na carne, muitas vezes pelo antibiótico que o animal consumiu e por tantas outras coisas, né, que são adicionadas que ainda a gente sabe que existe, mas ainda não é revelado o que é colocado. E você, de certa forma, interage com isso e isso começa a fazer parte do seu corpo. Como a questão, muitas vezes, da carne branca de frango, não é verdade? Isso. Que grande parte é acrescentado hormônios, pessoal, né? Para o frango crescer mais rápido. Isto está impregnado na carne. Quando você consome, vai realmente entrar em contato com a tua estrutura hormonal, com o teu processo bioquímico. E a hora que começam os distúrbios endocrinológicos. Né? Os meninos podem começar a ter aquela cintura mais proeminente, por causa da questão dos fitoestrogênios, dos estrógenos. As mulheres começam a ter oscilação menstrual, menopausa precoce. E isso tudo, pessoal, claro, vai influenciando e vai ocasionando muitas e muitas doenças que a medicina, muitas vezes ortodoxa, fica maluca, não consegue localizar aonde foi que esse problema começou. E nós temos o entendimento que muitos dos problemas começam nessa orla e se estende, né, gente? E também os conceitos. As pessoas muitas vezes têm as suas tendências, reencarnam com as suas tendências também alimentares, né? Nós já pensamos nisso? E também vão procurar fontes nesse tipo de alimentação. Tem gente que ainda come carne crua, não é verdade? Uhum. Que é um outro estilo. Você pergunta, de onde vem isso? É um costume que passou pelo outro, que passou pelo... Mas espera um pouquinho, vamos, nós que temos a filosofia espiritualista, conhecemos o kardecismo, tentar entender de onde vem esse registro, né? Quem é que trouxe esse registro? De que época que isso aconteceu? Na época dos carnívoros? Na época dos bárbaros? Então é uma coisa a se pensar, pessoal. Nós entendemos que tem muita influência nesse sentido, né? O corpo influenciando a mente influenciando o corpo e toda a estrutura espiritual sendo carreada, não é verdade? E aí percebendo também que, imagine que você use uma droga, como a heroína. Você vai ter uma perturbação mental e provavelmente espiritual. Existem alguns alimentos que desenvolvem no nosso organismo esse tipo de ópio. Isso mesmo, parecido com a heroína. Então temos que sempre falar, o leite de vaca é um alimento que não foi feito para o ser humano, e sim para o bezerro. A caseína é a proteína do leite de vaca, se transforma em caseomorfina, que é um ópio. O glúten também se transforma na gluteomorfina. Então esses dois alimentos, hoje em dia, são os alimentos mais tóxicos para o nosso cérebro, causando todas as reações opiáceas, isto é, reações de uma espécie de heroína. Então eu prometi no primeiro bloco dar um curso rápido de nutrologia. Esse curso é o seguinte, é uma aula e 2 perguntas. A aula, você chega num lugar que tem alimentos, no supermercado, no mercadão, tudo que tem lá, de 80% a 90% você pode comer o que vem direto de Deus. O que vem direto de Deus. Que o homem não mexeu, você come 80% a 90%. O que o homem pôs à mão, 10% a 20%.
Primeira pergunta, você tem uma maçã e uma bomba de chocolate. O que veio direto da natureza? A maçã. Segunda pergunta capciosa para você já se formar em nutrologia. Arroz branco e arroz integral. O arroz branco, o homem mexeu. O arroz integral, não. Então, aí eu lhe perguntar, mas, por exemplo, por que eu tenho que tirar o trigo? O homem mexeu. Houve uma alteração do trigo, na genética do trigo. Por isso que o homem mexeu. E isso está fazendo o quê? As interferências do alimento hoje em dia. Então, bem simples assim. Simplificar. 80%, 90% observe. Isso aqui veio direto de Deus. Tem caixinha, tem árvore de caixinha, tem árvore de refrigerante na natureza, que você colhe uma refrigerante na natureza? Não tem. Então isso é o radical, 10%. Mas 80%, 90% alimento que vem direto de Deus. Uma regrinha básica, simples, que fica fácil para você não ficar pensando muito. Eu fico olhando, lembrando dessa regra. Você vai começar a ter uma alimentação saudável, corpo mais saudável, espírito mais fortalecido. Tá ok? A gente agradece pela oportunidade de entrar no seu lar, na sua casa, na internet, etc. Para poder trazer uma informação que para nós é muito importante. É isso aí, pessoal. O programa Viver Saudável vai ficando por aqui. Se você perdeu esse programa, acesse o YouTube, ele vai estar lá postadinho. Você vai lá youtube.com/TV Mundo Maior, ou você também pode nos seguir pelo Instagram, Instagram é o @TV Mundo Maior. Também assista esse programa, compartilhe, dê o seu joinha, dê o seu like e esteja sempre conosco, pessoal. Nós vamos agradecendo por essa oportunidade de estarmos aí junto a vocês, como sempre, levando inovações e levando informações para que você se sinta mais feliz e mais saudável. Nós nos encontramos no próximo programa. Tchau, tchau.